Salve, salve! Mais uma aula aqui. Hoje, ou nessa aula, iremos tratar sobre blocos econômicos, dando ênfase para dois grupos, né? Dando ênfase para o território japonês, falando do Japão, e dando ênfase para os tigres asiáticos, que também, na verdade, são duas regiões de grande importância, né, econômica para o mundo. A região dos tigres asiáticos, vamos entender aí nesse processo de industrialização rápido que eles tiveram, e o Japão como um dos principais países dessa área denominada de Extremo Oriente. Mas quem vai falar isso para a gente e explicar com mais calma não, né? Com mais sabedoria, é uma amiga minha chamada Joyce Lima. Então, senhorita, é com você. Então, boa tarde. Eu irei falar um pouquinho assim, não é com mais conhecimento, é só um pouquinho, sobre o Japão e os tigres asiáticos, como o professor mencionou. Então, primeiramente, falando sobre as características gerais, o Japão ele vai apresentar o maior IDH entre os países do Extremo Oriente. Esse IDH ele vai ser o Índice de Desenvolvimento Humano, que está relacionado com a saúde, com a educação da sociedade em geral. Falando sobre a formação do Japão, ele vai ser formado por várias ilhas. Essas ilhas, elas foram, digamos que, formadas principalmente pela ação das placas tectônicas, que tem bastante atuação nesse país. E, no caso, as placas tectônicas da Ásia, da América do Norte e Filipinas, que formam até relevos vulcânicos, lá tem bastante essas ações. A população do Japão, ela está entre, basicamente, 127 milhões de habitantes. E em relação à geologia, é um relevo bem recente. Essas ilhas, elas são bem recentes, então não vão apresentar reservas minerais, porque, como é de conhecimento, as reservas minerais, os minerais, eles vão estar presentes em locais onde já são mais antigos, onde já há o acúmulo desses minerais, e por ser recente, não apresenta isso. E abaixo de 100 reservas minerais, tem uma setinha, desenvolvimento agrícola. Mas o que isso tem a ver? Isso tem a ver que, por ser um país com bastante áreas vulcânicas, torna-se bastante fértil a terra, o que vai facilitar bastante o plantio agrícola. Em relação aos rios, os rios eles vão ser de pouca extensão e o Japão ele vai apresentar um relevo de planalto. Então, isso não vai facilitar muito a produção de energia elétrica, o que vai deixar os rios sem potencial para a produção de energia elétrica. Mas como eles vão aproveitar esses rios? Esses rios vão ser basicamente utilizados para o transporte e para a pesca, já que não tem potencial para produzir energia. Mas qual é a eletricidade que eles usam? Eles vão utilizar as usinas termonucleares, que vão ser bastante, digamos que, benéficas por um lado, mas nem tanto, porque vai afetar muito o meio ambiente, porque é utilizado o urânio, e ele é bem tóxico. O relevo, como eu já citei anteriormente, ele é montanhoso, e o clima ele vai ser dividido em dois. No sul vai ser localizado o subtropical e ao norte é temperado. Agora falando um pouco sobre a demografia. A demografia ela vai ser relacionada com a dinâmica populacional, que no caso é relacionado com a quantidade de pessoas e tudo mais. Após a Segunda Guerra Mundial, a população começou a crescer bastante. No caso, a natalidade foi bastante alta, só que a partir de 1970, houve uma queda na taxa de fecundidade. As mulheres pararam de reproduzir. Isso basicamente persiste até hoje, por causa no caso, conhecimento sobre a educação sexual e os métodos preventivos, que muita gente tem, no caso, tem mais conhecimento sobre isso. E a média de filhos das mulheres japonesas tornou-se 1,46. No caso, isso filho por mulher. Não chega nem a ser 2 a média. E isso vai causar o quê? Isso vai causar um envelhecimento da população. Mas por que isso é tão ruim?
por dois motivos, basicamente, tudo relacionado economicamente. O primeiro motivo é que, por conta do envelhecimento, as pessoas não vão mais ter, a mão de obra ela vai diminuir. No caso, as pessoas jovens vão ficando mais velhas ao passar do tempo, e como não estão nascendo crianças, a população não vai ter mais condições de trabalhar, o que vai afetar economicamente o país. E a outra situação, que com a população mais idosa, não vai haver nem mão de obra para ter a recuperação econômica, e o país ainda vai ter que sustentar as pessoas mais idosas, fornecendo saúde, todo o apoio necessário para essas pessoas. Mas quais são as estratégias que o país utiliza? No caso, vai ser um incentivo à imigração, uma imigração controlada, através de chamando para trabalhar, mas que não seja tão exagerado, e ainda através de políticas de natalidade, que a natalidade vai estar relacionada com o número de nascidos, incentivando as mulheres a terem mais filhos, mas que não seja tão exagerado ao ponto de levar a economia a um colapso. Agora, falando sobre o desenvolvimento da economia. Lá em cima. Vai estar muito relacionado com o fim do shogunato e a era Meiji. Mas o que foi isso? O shogunato ele é muito parecido com o sistema do feudalismo de antigamente. E ele acabou até levando o Japão a ser um país politicamente atrasado, muito anterior. E foi aí que ele foi ao declínio e surgiu a Era Meiji. Que a Era Meiji foi, digamos que, uma junção de uma burguesia com um governo forte e autoritário. E a partir da Era Meiji foi que houve o crescimento econômico, o desenvolvimento econômico, porque eles começaram a investir em programas de educação, que no caso, para que a mão de obra fosse mais qualificada, infraestruturas fundamentais, como ferrovias, pontes e estreitamento das relações comerciais. Mas, como todo desenvolvimento, tinha que ter um obstáculo. E o obstáculo do desenvolvimento econômico, no caso, é a escassez das matérias-primas, como eu falei anteriormente, por ser uma formação geológica recente e ainda por falta de fontes de energia, porque eles só utilizavam as termos nucleares. Não tinham como utilizar os rios para fornecer essa energia elétrica. Daí vem o método de superação para esses obstáculos, que no caso seria a conquista de novos territórios. Com a conquista de novos territórios, eles teriam mais matéria-prima e ainda conseguiriam novas fontes de energia. Só que aí, posterior, surge o declínio econômico. E muito isso está relacionado com o método de superação. Porque como eles queriam conquistar novos territórios, eles foram expandindo. Só que chegaram em um território que era dos Estados Unidos, que os Estados Unidos estavam querendo conquistar. E ali começou meio que uma guerra, porque em 1941 eles atacaram a base naval americana e os Estados Unidos se revoltou totalmente. Foi aí que começou a travarem disputas entre Japão e Estados Unidos, o que acabou levando a economia do Japão a um colapso, porque o Japão era um país que estava se desenvolvendo ainda, e aí os Estados Unidos já estavam bem estabelecidos, e, portanto, o Japão, digamos que ele até minimizou e os Estados Unidos superou. Porque, no caso, em 1945, os Estados Unidos, bem conhecido esse ataque, que foi o ataque das bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki, que deixou todo mundo fragilizado. E tem até um poema, que é A Rosa de Hiroshima e Nagasaki, que relata muito sobre isso, muito sobre o desastre. E foi aí que chegou o fim da Era Meiji, que foi quando o Japão se rendeu e disse que estava desistindo de querer conquistar isso. Só que aí vem a reconstrução econômica. Que a reconstrução econômica, ela digamos que é um milagre japonês. Isso está muito relacionado com o apoio dos Estados Unidos. Os Estados Unidos resolveu fornecer apoio econômico para o Japão se reerguer, o que se torna muito irônico. Depois dele já ter abalado o Japão, ele foi lá e forneceu apoio. Só que isso era muita estratégia econômica para eles conseguirem se fortalecer mais ainda. E a política econômica do Japão era baseada praticamente em exportação de bens de alta tecnologia,
mão de obra barata e a desvalorização do iene em relação ao dólar dos Estados Unidos. E a exportação, o que ela vai gerar? Ela vai gerar a elevação da balança comercial favorável, vai gerar também um acúmulo de riquezas. Só que para haver exportação, eles iam precisar de mão de obra barata. E essa mão de obra barata, eles não estavam com tantas condições assim, por causa do abalo que eles sofreram. Então, eles resolveram expandir para o Sudeste, o que acabou influenciando muito na formação dos tigres asiáticos. Que aí é o próximo tópico. Próximo tópico que eu lhe mandei. Vou interromper esse e pegar o outro, que eu acho que vai ser esse aqui. Não. Calma. Vontade. Então, os tigres asiáticos. O que são, na verdade? Esses tigres asiáticos vão ser países que se industrializaram e obtiveram altos índices de crescimento econômico. Porque, como eu citei anteriormente, o crescimento econômico do Japão está muito relacionado. Porque quando eles começaram a desenvolver para o Sudeste, eles começaram a, digamos que, fornecer também, fornecer economicamente, até que formar os tigres asiáticos. Puderam se expandir e puderam crescer economicamente e ainda se industrializar. Quais são? Vão ser Singapura, Coreia do Sul, Hong Kong e Taiwan. Não sei se eu pronunciei direito, mas os métodos de exportação desses países vai ser basicamente o endurecimento do regime político, a desvalorização cambial, restrições às importações e o investimento em mão de obra. No caso, é bem perceptível que dos tigres asiáticos e do Japão, algo muito parecido ao investimento em mão de obra barata, porque eles não gastavam tanto e ainda poderiam aumentar o preço dos produtos que iam ser exportados ou importados. No caso, vão ter dois fatores de crescimento econômico, que vão ser os internos e os externos. O interno está relacionado com a mão de obra barata e os incentivos fiscais. Os externos estão relacionados com o apoio de potências capitalistas, principalmente os Estados Unidos, como eu citei anteriormente, e o crescimento econômico japonês, como eu já falei também, que eles expandiram para o Sudeste e puderam fornecer apoio para a industrialização dos tigres asiáticos. Só que aí vem o declínio do crescimento econômico. Isso se deu em 1997 com a crise financeira asiática. Só que quando eles perceberam que essa crise, digamos que já estava afetando, eles desvalorizaram a moeda cambial que eles usavam. Então, não sofreram tantas consequências como eram para ter sofrido, o que foi algo muito inteligente que eles fizeram. Só que, atualmente, para eles poderem recompor, conseguir se estabelecer, não se estabeleceram totalmente, e para que isso aconteça, eles dependem de um grande volume de importação. Eles precisam importar muito para que possam ficar estabelecidos, digamos assim. E agora, falando um pouco sobre os países, vem a Coreia do Sul. Primeiramente, a Coreia do Sul, ela fazia parte de uma Coreia totalitária, que no caso houve a divisão da Coreia do Sul e Coreia do Norte, que foram apoiados pelas potências capitalistas e socialistas, que a Coreia do Sul ficou sendo apoiada pelo capitalismo, no caso. E essa divisão da Coreia, em 1950, ela gerou a divisão de famílias. No caso, por conta da rivalidade das potências, as famílias não podiam mais manter contato. E isso gerou uma grande problemática. Mas a reunificação. De uns tempos anteriores, haviam questões sobre a reunificação dessas Coreia do Sul e Coreia do Norte. E aí, o que resultaria? Resultaria em problemas na
resolução de problemas familiares e ainda na expansão comercial, porque juntando as duas economias traria uma economia maior, não é mesmo? Em relação a Hong Kong, em 1842, ao fim da Guerra do Ópio, ele ficou sob o domínio inglês, a Inglaterra, e só que já em 1997, muitos anos depois, ela voltou para o domínio chinês. Só que antes disso, tiveram vários acordos econômicos afirmando que os ingleses passariam, só que aí a China teria que fornecer ainda, continuar com a economia em pé de Hong Kong e ainda teria que dar liberdade política, que foi o que aconteceu. Hoje em dia, Hong Kong é um dos maiores centros comerciais e a liberdade política da população ela cresceu bastante. E, finalmente, Taiwan, mas não menos importante, ele é um polo político de bastante destaque, e isso graças ao apoio militar e econômico dos Estados Unidos. Eu cacei sobre Singapura. No livro ele não tem muito, e no Google também não enfatizou, mas é basicamente sobre geral, sobre o que eu falei, sobre os tigres asiáticos, que tem os fatores de crescimento, e o declínio. Então, a junção de tudo é que basicamente eles são a mesma coisa. É isso. E acabou. Muito bem, muito bem, muito bem. Bem legal, né? Obrigada Fala pela já mencionou basicamente tudo. Eu não vou me prolongar para não tornar repetitivo, mas eu queria destacar 2 pontos, né? Ressaltado por ela. Durante muito tempo, o Japão ele teve isolado do mundo, isso referente ao Japão, né? Ele teve isolado do mundo até as pressões externas acontecerem, né? Principalmente por parte dos Estados Unidos, que via naquele local, na ilha, um local propício para a expansão da expansão do comércio, né? Até o Japão permitia abrir suas fronteiras para o ingresso de empresas, né? E a era Meiji foi um ponto muito importante de desenvolvimento, né? Primeiramente pela implantação dos Zaibatsu, né? Que foram famílias que contribuíram para o processo de industrialização japonesa. O Japão foi um dos países pioneiros no processo de industrialização. Se você pega 1750, a industrialização na Inglaterra, em 1800, o Japão e os Estados Unidos já eram países que estavam se industrializando. E essa industrialização japonesa, ela acarretou graves problemas. Primeiramente, por quê? Como é uma ilha, como é um arquipélago, na verdade, formado por 4 ilhas principais, né? Honshu, Kyushu, Shikoku e Hokkaido. Se não estou enganado, são as 4 ilhas que formam o território japonês e outras centenas, mais de 100 ilhas menores que integram o território japonês. E falta de matéria-prima, né? A maior parte do território, 70% do território japonês é montanha, pouca parte é planície, onde vive a maior parte das pessoas, né? E aí iniciou o processo expansionista e ambicioso do Japão, que era conquistar o mundo, né? Falava de conquistar o coração do mundo. Qual era o coração do mundo? Era a parte aquela parte ali que engloba Oriente Médio, parte da Europa e norte da África. Então ali é o coração do mundo. E essa expansão japonesa, ela chega até metade do território chinês, né? Onde que a guerra entre Japão e China, que acarretou milhares de mortes, você vê, tem documentário aí, se você for buscar, tem documentário do massacre do Japão em relação à população chinesa, é um absurdo, né? A gente sente muito, a gente fala muito, o Japão foram massacrados lá, 2 testes que os Estados Unidos fez com a bomba atômica. Mas o que os japoneses fizeram com os chineses foi um absurdo, em termos de matança mesmo, de massacre mesmo da população chinesa. Até os chineses se unir, porque até então a China vivia muito em núcleo, né? Um grupinho aqui, outro ali, sem nenhuma preocupação com o outro. E quando viram que poderiam perder o seu território, foi que houve a união e assim a derrotada do Japão. Então, nesse processo já dos tigres asiáticos, né, como a Joyce mencionou, de grande importância, ou melhor, só voltando em relação ao Japão, é importante falar que até 2 coisas, né, ou um ponto que tem que ser ressaltado. Como é que um país ele é rival em questão de 1 ano ou meses, né, como era o Japão,
como foi o último país a se render durante a Segunda Guerra Mundial, aonde foi que os Estados Unidos testou, né, as duas bombas atômicas, Hiroshima e Nagasaki, em 6 de agosto e 9 de agosto de 1945, e logo em seguida os Estados Unidos injetam milhões, né, milhões na mão dos japoneses. E aí você vê como a questão de interesse político é muito forte, né? Ela se faz muito forte. Uma pessoa que é inimiga, ela pode se tornar um aliado em questão de pouco tempo, né? E o exemplo bem forte é isso que aconteceu no Japão. Enquanto que no Japão eles receberam ajuda financeira para poder se tornar parceiro dos Estados Unidos, sob a influência dos Estados Unidos, em outras regiões, como na América Latina, houve um incentivo à ditadura militar. Jorge está levantando a mão? Não, né? Não. Ah, não. Só brincando aí. Tranquilo. Então, em relação aos tigres asiáticos, países que em curto espaço de tempo se industrializaram, também essa mesma ideia, nessa mesma linha do Japão. Por quê? Porque os Estados Unidos viu que esses países do Extremo Oriente, os Estados Unidos tinham que ter algum parceiro, né, algum aliado nesse Extremo Oriente para fazer frente à União Soviética, que já estava tendo suas parcerias firmes com a China, né, um país de grande porte também, e entre outras regiões. Então, os Estados Unidos vai lá, investe na questão do Japão. O Japão também faz isso, investe com os países, no caso Coreia do Norte, né, que houve a divisão. Foi um dos conflitos da Guerra Fria, a Guerra das Coreias. E Taiwan, né, Taiwan e Hong Kong são províncias chinesas. Taiwan, localizado na ilha de Formosa, que se formou durante o processo de revolução socialista na China, né, onde que os nacionalistas não quiseram permanecer com o sistema socialista e migraram para a ilha de Formosa, lá fundaram Taiwan, hoje uma das cidades modernas do mundo. Né? Hong Kong, que durante muito tempo ficou sob a influência dos ingleses, hoje é uma cidade autônoma, né? Encravada, pertencente à China, mas é uma cidade autônoma de relações independentes com a China e relações com os países do exterior, tá bom? Então, países que em curto espaço de tempo se tornaram altamente industrializados, né? Em uma velocidade muito grande. E aí, muito por empresas estrangeiras, com a utilização da mão de obra barata. Você tem uma ideia, existe até outras novas expressões, né? Como os novos tigres asiáticos, que são nessa mesma linha, Taiwan, Tailândia, Vietnã, Indonésia, que são países denominados de novos tigres asiáticos, que também estão nessa mesma linha, né? As empresas estrangeiras vêm, buscam lá a mão de obra barata, buscam lá ao mercado consumidor, né? Mão de obra barata essa, que muitas vezes, se for pegar relatos aí, você tem trabalhadores na Tailândia que o que eles produzem, o salário dele dá para comprar um produto que eles produzem diariamente. E aí, em outras palavras, eu sou apaixonado por essa parte da geografia, né? Eu acho muito bom estudar essa parte aí, essa história, a gente entender essa relação de um país com o outro, entender o porquê de um conflito lá no passado, o porquê da parceria atualmente, né? Por que a Coreia do Norte tem esse receio dos Estados Unidos com outros países. Então, é muito bom e foi muito bem explorado pela senhorita Joyce. Tranquilo, pessoal? Alguma pergunta para a Joyce? Cara, não sei não, mas precisaria das perguntas. Mas é sinal que a explicação foi bem interessante. Galera, então vamos fechar com essas duas aulas de hoje, com a aula da Ângela e a aula da Joyce. Na próxima semana, ou melhor, na sexta-feira, né, a gente volta lá com uma aula na sexta para recuperar outras e a gente faz aí, dá continuidade a esses trabalhos que estão desenvolvendo, tá bom? Então, agradeço a participação de vocês e nos encontramos na próxima. Valeu. Um abraço, pessoal. Rapaz, Tchau. O Felipe foi embora mesmo, cara. Foi, né? Um abraço.